Tô chegando, gente. Nossa, vou ter que ficar com ele aberto. Ah, que bom. Fica à vontade, é lá em cima, queridão. Moçada, beleza? Boa noite, professor. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? E o senhor? Olha, eu tô enrolado aqui. Meu namorado veio cortar meu cabelo e a gente acabou demorando. Eu no desespero de entrar na reunião e ao mesmo tempo sem poder parar o corte no meio, né? Então tô meio enrolado, mas a gente chega lá. Aí, professor, ainda bem que deu tempo de eu cortar o seu cabelo direito, né? Ainda bem que deu tempo, né, rapaz? Ele é assim, esse cara, entendeu? Ele me usa e aí ele me deixa esperando por ele sempre, entendeu? É a mania dele. É terrível ele, entendeu? Só faz o que quer. Você sabe, vocês conhecem os homens como são, né? E aí, como é que foram de férias? Tranquilaço? Férias... Férias de nada, né? Não pode nem sair de casa, velho. É uma barbaridade. Mas eu estou muito contente, de verdade, apesar do atropelo, né? O tempo tem sido uma correria, mas assim, se é uma coisa que me deixou contente hoje, foi saber que eu ia reencontrar com vocês. Eu nem dormi, na verdade, à noite, porque eu tinha aula de manhã. Nem dormi, eu consegui dormir. Gente, estamos com 30 pessoas. Tá joia. Não dá para colocar no grupo dos professores, mas é bastante gente. Eu proponho o seguinte: quando eu colocar o meu microfone aqui, não vai dar mais para vocês falarem, tá? Então, qualquer dúvida, levanta a mão e tal, que vai aparecer aqui para mim. Tá beleza? Boa noite a todos. Muito boa noite a todos, tá? Uma delícia estar aqui com vocês. Se vocês quiserem conhecer meu namorado, eu faço ele aparecer aqui para vocês. Você acha que eu estou brincando, né? Cadê? Rapaz, tá aqui. Já estamos ao vivo. Estamos ao vivo com o microfone. A Alexia foi a última a entrar. Se for entrando mais gente, a gente vai admitindo de boas. Mas eu acho que não vai ter problema nenhum. Muito bem, senhores. Muito boa noite. Não é? Uma delícia estar aqui com vocês. Eu estou super feliz. Aliás, eu esqueci de gravar, de colocar para gravar essa reunião. Tem que gravar para... Ah, não, está gravando automaticamente, eu acho. Stop record, pause stop. Parece que está gravando. Está gravando. Depois eu mando cortar. Então, a gente vai fazer assim como a gente combinou com vocês, né? 2 pequenas sessões, né? Para ficar mais dinâmico, e a gente tem 10 minutos para dar uma relaxada. Ora, apesar de ser o nosso primeiro dia, eu não sei fazer outra coisa em aula, na verdade, que não falar da matéria, né? Então, vamos lá. Vamos relembrar alguns conceitos essenciais e entender o que a gente vai fazer esse semestre e se tudo correr bem, no semestre que vem, né?
São as duas coisas que a gente precisa entender hoje. Quer dizer, esse bimestre e no bimestre que vem, né? Pelo amor de Deus. Ora, o que é de essencial para nós do conteúdo passado? O conceito de relação jurídica. Não é? Então, nós falamos para vocês que, caso alguém realize um fato previsto em norma, não é? Essa norma incide sobre o fato e faz nascer aqui na realidade social uma relação jurídica. Essa relação jurídica, nós dissemos aos senhores, tem um elemento subjetivo, sujeito ativo e sujeito passivo, não é? Ela é sempre bilateral, porque ela tem esse elemento subjetivo dos dois lados. Tem um elemento chamado de imaterial ou moral, né? Ou seja, o sujeito ativo tem o direito subjetivo e o sujeito passivo tem o dever jurídico a um objeto do mundo. Foi o que a gente disse para vocês. Então, até agora, a gente chegou nesse conceito de relação jurídica. Não é? O objeto do mundo é o que a gente vai estudar nesse primeiro momento do nosso curso. Não é? Então, olha só que interessante. A gente falou da relação jurídica para vocês, a gente falou do elemento subjetivo. Não foi isso? Pensa bem. A gente falou da personalidade jurídica, que pode ser uma pessoa física, personalidade jurídica natural, ou pode ser uma pessoa jurídica, personalidade jurídica jurídica. Não é? E que as pessoas naturais, elas são capazes, não é? poderiam ser representadas por alguém. Não é? Então, a gente vai dizer assim, o relativamente incapaz ele é representado propriamente, porque a vontade dele não é considerada, e o relativamente incapaz ele é assistido. Não é? A representação especificamente chama-se de assistência, porque a vontade dele é tomada em conta, mas o assistente tem que garantir que o seu consentimento esteja completo. Não é? Então, olha só que interessante. No bimestre passado, a gente estudou esse elemento subjetivo. Direito, sujeito ativo e sujeito passivo. Nos conceitos anteriores, a gente tinha visto o conceito de direito subjetivo, lá no primeiro bimestre do curso, lembra? Né? O direito subjetivo e o direito objetivo. Né? A gente disse assim, então, que o direito subjetivo é uma propriedade do sujeito de direito, né? Ao qual se contrapõe o dever jurídico. Então, a gente vai dizer assim, esse sujeito ativo tem o direito subjetivo, o sujeito passivo tem o dever jurídico. Então, a gente já falou do elemento subjetivo e do elemento imaterial ou moral da relação jurídica. O que falta agora é a gente falar desse direito objetivo, desse objeto da relação jurídica, desse elemento objetivo. Né? O objeto da relação jurídica é a prestação devida pelo sujeito passivo ou a própria coisa do mundo. Então, olha só que interessante. Eu estou aqui dando essa aula, naturalmente, com muito prazer, os senhores já sabem disso, eu não preciso ficar acentuando isso, né? Mas estou aqui dando essa aula por força de um contrato, não é isso? Por força de um contrato... Professor, deixa eu interromper. Em Santa Cecília, um contrato chegando mais professor? gente, né? Um contrato de trabalho entre eu e a Santa Cecília, é isso que a gente tem, né? Esse contrato de trabalho está submetido, né, à convenção coletiva dos professores e das mantenedoras de nível superior e à CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que ao final estão submetidas à Constituição, mas enfim, essa minha relação está submetida a Santa Cecília e basicamente ela se completou, esse meu contrato de trabalho com a Santa Cecília se completou problemas judiciais afastando quando eu recebi lá a minha isso que a atribuição gente de chama aula, de site né, abuso que do diz que eu mercado, tenho que estar aqui que são esses sites 19 horas e 20 e 30 com vocês na quinta e no mesmo horário na sexta-feira. Então, veja só, eu tenho uma norma jurídica, aí eu estou aqui, funcionário da Santa Cecília, eu e a Santa Cecília realizamos essa norma, esse fato previsto na norma, né? A relação de trabalho, e, portanto, eu tenho um dever perante a Santa Cecília, o dever de estar aqui dando essa aula. Não é?
Por que eu estou te dizendo isso? Note que a Santa Cecília não tem direito à aula. Ela não pode exigir que uma outra pessoa venha aqui dar aula. Não, em absoluto. Tá? Ela tem direito a que eu venha dar aula. Então, eu tenho aqui uma chamada prestação de fazer, não é? Eu estou obrigado a fazer alguma coisa diante da Santa Cecília. Você vai estudar isso no segundo ano. Tá beleza? Uma obrigação de fazer. O outro tipo de obrigação é chamada de obrigação de dar. Olha só que interessante. Como que é essa obrigação de dar? Por força também do meu contrato de trabalho com a Santa Cecília, né? Amanhã ela precisa me pagar. Felizmente, já está acabando, né? Então amanhã ela tem que fazer o pagamento. Veja, então, não é que eu tenha direito ao meu salário, não é isso. Eu tenho direito que a Santa Cecília pague o meu salário. Eu não posso, por exemplo, cobrar o meu salário de vocês. Tá? Nesse sentido, eu tenho aqui uma prestação. Agora, veja, a prestação devida pelo sujeito passivo, por outro lado, né, ela tem por objeto uma coisa do mundo. Então, a Santa Cecília tem a obrigação de pagar o meu salário, um bem material. Eu tenho a obrigação de dar essa aula, um bem imaterial. Esse é o primeiro tipo de coisa que é o objeto da relação jurídica. Tá beleza? Uma prestação do sujeito passivo. Essa prestação do sujeito passivo, por sua vez, né, tem por objeto uma coisa do mundo. É isso. Então, como é que eu vou colocar essa questão aqui para vocês? Né? A prestação, que é típica do direito obrigacional, né, tem por objeto uma coisa do mundo. O outro tipo de direito que a gente tem, que vocês vão estudar lá no 4º ano da faculdade, chama-se direitos reais. Né? Direitos reais, como é que funciona isso, professor de direitos reais? Presta bem atenção. Como é que funciona essa parada de direitos reais? E o direito já tem por objeto diretamente uma coisa do mundo. Né? Então, eu digo assim, este computador aqui, pelo qual eu estou te falando, esse celular aqui é meu. Pronto. Né? Que aí dá para mostrar, esse celular é meu. Então, existe um vínculo jurídico entre eu e o celular. Por força desse vínculo jurídico, então todo mundo tem que respeitar a minha propriedade sobre esse celular. Ninguém pode jogá-lo fora e tal. Aí, essa capinha aqui eu ganhei dele. O que eu estou dizendo para vocês? Então, existe uma relação entre eu e o celular, e por força dessa relação, todas as pessoas estão obrigadas a respeitar o meu celular. Esses são direitos reais. O objeto do direito é diretamente uma coisa. Então, note bem a diferença. Nos direitos pessoais, obrigacionais, eu tenho uma relação com a Santa Cecília e, por causa dessa relação, eu tenho direito ao meu salário. Nos direitos reais, eu tenho uma relação com a coisa e, por causa dessa minha relação com a coisa, todo mundo tem o dever de respeitar a coisa. Percebeu? Mas essa é uma distinção que você vai estudar mesmo de verdade no 2º ano para distinguir esses direitos obrigacionais dos direitos reais. Né? Do ponto de vista da aula de hoje, o que interessa para nós? Interessa que o objeto de uma relação jurídica é sempre uma prestação que tem por objeto uma coisa do mundo ou é a própria coisa do mundo. Essa é a situação que interessa para nós. Então, a primeira matéria que a gente vai falar hoje, vai falar esse semestre, é sobre o chamado bem jurídico. O que é o bem jurídico? Aquelas coisas do mundo que podem ser objeto ou de uma relação jurídica diretamente ou de uma prestação. Tá beleza? Isso é o bem. O bem jurídico é alguma coisa do mundo que pode ser objeto de um direito, né, ou de uma prestação devida pelo sujeito passivo. Estamos juntos até aqui? Se não estamos, levanta a mão. Então, estamos juntos até aqui. Muito bem. Ora, vamos falar então só sobre bem jurídico. Essa nossa primeira matéria. Qual é a nossa primeira matéria do semestre? Bens. Bens jurídicos. Professor, isso vai cair na prova? Não, não vai cair na prova porque a gente vai ocupar nisso essas 2 primeiras semanas.
e essas 2 primeiras semanas eu não quero que caia na prova. Vai ter só no questionário, né? E se for o caso de ter provão, aí no final vai ter provão sobre isso, né? Vai cair no provão. Mas no semestre passado a gente já não teve provão e pode ser que a gente nesse semestre também não tenha, né? Então vamos considerar que isso não vai cair na prova. Vai ter lá só no questionário para vocês fazerem. Muito bem, senhores. E aí, como é que fica essa parada? Bem jurídico, né? É qualquer coisa do mundo, material ou imaterial, a qual, por sua economicidade, utilidade e raridade, possa ser objeto de uma relação jurídica. Ah, tudo bem, beleza. Mas explica para nós, professor. Então, vamos lá. O ar atmosférico, por exemplo. O ar atmosférico é um bem em sentido jurídico? Né? Ele pode ser apropriado pelo homem? Ele tem relevância econômica? Veja só, o ar atmosférico ele é útil, né? Aliás, ele não é só útil, ele é também necessário, né? Mas ele cumpre o requisito da utilidade, mas ele não cumpre o requisito da raridade. Então, ele não tem economicidade. O ar atmosférico não pode ser objeto de uma relação jurídica. Né? Eu não posso dizer que alguém pode se apropriar do ar atmosférico para ser o titular do direito sobre ele. Né? Todos nós temos direito ao meio ambiente equilibrado, mas não dizer que o ar atmosférico é passível de apropriação. Agora, o ar engarrafado vendido para mergulho, esse, veja só, ele é útil e é raro. Ele tem economicidade. Então, ele pode ser apropriado por alguém que se torna o titular do direito subjetivo. Né? O cara foi lá e comprou o ar atmosférico engarrafado para mergulho, então ele é o dono daquela coisa. Pronto. E agora todo mundo tem que respeitar aquele ar. Daquela garrafa, só ele pode respirar. Não é? A água dos oceanos, ela é um bem jurídico, professor? Não, não é um bem jurídico. Ah, mas ela faz parte do bem jurídico ambiental, é verdade. Mas ela em si não é um bem jurídico. Por que ela não é um bem jurídico? Porque, embora ela seja útil, ela não é rara. Né? Agora, uma cidade como Barcelona, né, que tem 90% do seu abastecimento de água feita com água do mar. Uma cidade como Barcelona, por exemplo. Não sei por que não fazem isso aqui no Guarujá, por exemplo. Né? Mas uma cidade como Barcelona, né, que retira a água do mar, dessaliniza, né, tira o sal da água do mar e vende a água do mar, muito bem. Aí a água do mar é um bem jurídico. Por quê? Porque ela tem economicidade, ela tem utilidade e raridade. Pronto. Tudo que tem economicidade é passível de apropriação pelo homem, portanto, ele pode ser bem em sentido jurídico. Os astros do céu, a lua, não é? Isso não pode ser um bem. Tá certo? Qual é a questão que as pessoas costumam se confundir aqui? Né? Um pouquinho, não é uma grande confusão, mas que podem deixar passar batido, na verdade. É que os bens podem ser bens materiais, né? Assim como o telefone, né? Então ele tem existência concreta, né? Ele é propriamente uma coisa, né? Ou eles podem ser bens imateriais. Né? Os bens imateriais são a vida, a honra, né? Mas uma série de outros bens imateriais, não se engane. Né? Quando a gente é novo no estudo do direito, a gente pensa em vida e honra como bens imateriais. Né? Mas veja só, qualquer direito pode ser bem, no sentido que ele pode ser objeto de uma relação jurídica. Então, se eu sou o proprietário de uma casa, por exemplo, sou o proprietário de uma casa, e cedo o uso, gozo e fruição dessa casa para minha mãe, até que ela morra, chama-se usufruto isso. Então, a minha mãe passa a ter um direito real sobre a casa, ela tem o direito de usar, gozar e fruir da casa. Aí você vai dizer assim, esse direito real é um bem? É um bem. É um bem jurídico e material, porque é um direito. O direito não existe materialmente. Professor, mas lá na matrícula do imóvel consta usufruto. É verdade, lá na matrícula consta usufruto, mas o direito de usufruto, ele mesmo, é um bem jurídico e material. Tá beleza? Então, os bens jurídicos são materiais ou imateriais. Tá? Que, por sua economicidade, podem ser apropriados pelo homem e, portanto, tornar-se
objeto de uma relação jurídica. Tem uma larga discussão filosófica aí, grande mesmo, né? Grande, cansativa, tal, e confusa. Portanto, eu não vou traduzir aqui em aula para vocês, mas eu só quero te alertar dela para você poder enfrentar aí os desafios de seu estudo doutrinário, né? Veja só, como é que é isso, professor? Dá uma olhadinha. Uma parte da filosofia define coisa como algo corpóreo. Então, os caras dizem, para ser coisa, tem que ser corpóreo. Não existem coisas incorpóreas, esses caras dizem. Tá beleza? Se é incorpóreo, não é coisa. É uma outra coisa que não coisa. Tá? Muito bem. Se o cara está dizendo que todas as coisas são corpóreas, então eu não posso chamar o bem jurídico de coisa, porque existem bens imateriais. Então, as coisas seriam uma parte do bem jurídico, né? Seriam dois círculos, um dentro do outro. Tá beleza? Agora, para outra parte da doutrina, existem coisas corpóreas e coisas incorpóreas, né? Nessa discussão filosófica. É uma questão de definição. Então, se eu admitir que existem coisas incorpóreas, né? Que o amor pode ser chamado de coisa, por exemplo, é uma coisa incorpórea, né? Se eu admitir que existem coisas incorpóreas, então eu posso dizer que bens jurídicos são todas as coisas do mundo passíveis de apropriação pelo homem, em razão de sua economicidade, ou seja, raridade e utilidade. Né? Quer sejam elas materiais ou imateriais. Acabou. Isso é o bem jurídico. Né? Portanto, o bem jurídico é tudo aquilo que pode ser objeto de uma relação jurídica diretamente ou de uma prestação devida pelo sujeito passivo de uma relação. Você entendeu? Nos direitos obrigacionais funciona assim. Eu tenho um direito com relação a Santa Cecília e a Santa Cecília, portanto, tem o dever de me pagar o salário. O objeto do meu direito é a prestação da Santa Cecília me pagar. Muito bem. Mas o objeto dessa prestação é o dinheiro. O dinheiro é uma coisa. Tá? No direito real, eu tenho diretamente uma relação com a coisa. Este celular é meu, né? E, portanto, em razão dessa relação que existe entre eu e o celular, todos vocês têm que respeitar o celular e não estragá-lo e coisa e tal. Muito bem. O objeto do meu direito da relação jurídica é diretamente o celular. Tudo bem? Mas, direto ou indiretamente, todas as relações jurídicas estão vinculadas a uma coisa do mundo passível de apropriação pelo homem, quer seja ela corpórea ou incorpórea. E aí, se você entendeu isso, você entendeu bem. O que é um bem jurídico, professor? Todas as coisas do mundo, as quais, por sua economicidade, raridade e utilidade, são passíveis de apropriação pelo homem. E, por isso, podem ser objeto de uma prestação ou de uma relação jurídica. Certo? Estamos juntos até aqui ou não? Tamo junto, né? Vou postar, Tamires, vou postar essa aula. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, que é o canal mesmo da... o canal que vocês já estão acostumados, né? Que é o meu canal de magistério. Eu tenho um outro canal, mas eu não quero misturar as coisas, então vai ficar nesse canal do magistério, vai ficar essa aula, né? E eu vou postar para vocês também os textos escritos e tal. Vou fazer isso esse final de semana, né? Provavelmente. É que essa semana realmente foi corrida. Tamo junto até aqui? Alguma dúvida? Tem dúvida, Daniel? Daniel, pode falar. Já abriu o microfone, inclusive. Se você tem dúvida, pode falar. Não, professor, era só para falar que eu compreendi. Ah, o senhor tinha perguntado, estava tudo certo. Muito bem. Obrigado, querido. Muito obrigado. Olha. Agora, os bens jurídicos imateriais, né, eles não são tratados aqui na parte geral do Código Civil especificamente, né? Eles só são tratados, né,
com relação aos direitos da personalidade, que a gente estudou, lembra? Direito à vida, direito à honra, né? E eles serão referidos lá. Um pouquinho adiante, eu vou mostrar para vocês quando é que o Código vai fazer uma breve referência a esses direitos imateriais, a esses bens imateriais, tá bom? Eu vou te mostrar isso. Mas, especificamente, né? Especificamente, o nosso Código Civil, na sua parte geral, vai tratar dos bens jurídicos materiais, né? Ou seja, vai tratar de coisas corpóreas. É isso o que vai fazer o nosso legislador no Código Civil brasileiro. É só isso que ele vai fazer. Tá beleza? Então, se vocês olharem aí no seu Código Civil, artigos 79 em diante, dá uma olhadinha aí, né? Abre na tela, dá o seu jeito aí. Artigo 79 do Código Civil. Você pegou? Pegou? Beleza. Ora, o artigo 79 do Código Civil, em cima dele, vai dizer alguma coisa do tipo assim, né? Livro 2, né? Dos bens. E deve dizer assim, título 1, dos bens considerados em si mesmos. Então, olha só qual é a inteligência do legislador. Ele, em primeiro lugar, diz assim, olha, já que a gente tem que tratar dos bens, já que você já entendeu que bem é qualquer uma coisa do mundo, material ou imaterial, que por sua economicidade pode ser apropriada pelo homem e, portanto, ser objeto de uma prestação ou de uma relação jurídica, já que você já entendeu isso, não é? Ele vai dizer, vamos entender agora que conforme o tipo de bem, não é? O tipo de bem, eu vou ter a necessidade de uma regulamentação jurídica diferente. Tá certo? É isso que ele vai dizer assim. Então, ele vai classificar os bens por sua natureza, por sua destinação econômica, às vezes por força de lei, mas ele vai classificar os bens para que você saiba depois, não é? Identificar que, conforme a natureza do bem, eu terei um tipo diferente de regulamentação normativa. Tá certo? Eu vou te dar um exemplo só para isso ficar um pouquinho mais claro para você. Olha só, se muda uma vizinha nova aqui para casa, ela bate na minha porta, eu vou lá abrir, ela fala assim, professor Lucas, o senhor tem um café aí para me dar e tal, para me emprestar? Eu falo, tenho café sim, eu tenho café. Mas até quando você precisa? Ela fala, não, semana que vem eu já te devolvo e tal. Beleza, aí eu vou lá na minha cozinha, pego meio quilo de café Melita extra forte, tá beleza? E entrego para ela. Entreguei para ela, ela foi para casa dela. Pronto. Você concorda que eu emprestei o café para ela ou não concorda? Tenho certeza que você concorda. Agora eu te pergunto. Ela pegou o café e levou para casa dela. De quem é o café? De quem é o café? Fala para mim. Por favor, abre o microfone aí e fala. Vamos ver. O café é De quem dela. é? Meu ou dela? Ah, gurizada, ninguém está me escutando? Vocês estão tudo vendo novela? O café é dela. Obrigado, Camila. Dela, né? Muito obrigado, Jéssica. Beleza. E por que o café é dela? Porque ela pode fazer o que ela quiser com café. Não é mesmo? Ela pode fazer café, ela pode jogar o café fora, ela pode, né, ter um fetiche, espalhar o café na cama e falar para o namorado dela, eu quero fazer amor sobre o café. Pode, não pode? Pode. Qual que é a obrigação que ela tem na semana seguinte? O que ela tem que fazer na semana seguinte? Fala para mim. Fala para mim. Colocar os óculos aqui, já que todo mundo é tímido. Devolver o café. Qual café, Jéssica? Qual café, Vinícius? Devolver na mesma espécie, na mesma quantidade e na mesma qualidade, né? Então, ela tem que me devolver café, Melita, extra forte, meio quilo. É isso. Beleza? Espécie, quantidade e qualidade. É só o que ela tem que fazer. Nada mais do que isso.
Pronto. E por que eu te dei esse exemplo, né? Que talvez você até já conhecesse? Porque esse é um empréstimo, só que é um empréstimo que transfere a propriedade, não é? E, portanto, ela só tem um dever, ela só tem que me entregar. Mas por que é assim, professor? Porque o café pode ser substituído por outra da mesma espécie, qualidade e quantidade, por outra coisa. Você quer ver? Só para ficar mais claro para você. E se essa minha vizinha vem aqui, eu tenho um quadro do Van Gogh aqui na minha sala, eu não vou mostrar para vocês, só para vocês não ficarem muito impressionados, né? Eu tive que desligar a cascata também antes de fazer a aula. Mas aí eu tenho um quadro do Van Gogh aqui na sala, ela chega para mim e diz assim: ah, Lucas, eu vou receber uma visita, tal, você não pode me emprestar esse quadro do Van Gogh? Eu digo, pô, sério? Ela falou, sério. Eu falei, mas quando você devolve? Semana que vem. Aí ela fala, pode me emprestar? Eu falo, posso, tudo bem, empresto então. Ela pega o quadro do Van Gogh e lá leva para casa dela. Pronto. Isso é um empréstimo ou não é um empréstimo? De quem é o quadro do Van Gogh? De quem é o quadro do Van Gogh? Agora. Está lá na sala dela. É seu. O quadro continua sendo seu. Você só está emprestando. É meu, né? É Ela meu. não vai consumir. Porque, veja, o contrato é empréstimo, só que no primeiro caso ele é chamado de mútuo, porque pela natureza da coisa ela pode ser substituída por outra da mesma espécie, quantidade e qualidade, e o mutuário só tem que devolver a outra coisa. Se ele deixar perecer a coisa e a coisa for insubstituível, então ele tem que devolver o valor da coisa em dinheiro. É isso. Agora, ela levou o quadro, ela tem o dever, porque o quadro não pode ser substituído por outra coisa da mesma espécie, quantidade e qualidade, ela tem o dever de me devolver o mesmo quadro. O tempo todo, ela tem o dever de cuidar do quadro como se dela mesma fosse, só para finalidade específica. Por que eu te dei o exemplo do café? Você falou porque eu queria dizer, a pessoa que eu quisesse dizer besteira só, né? Não, porque ela não pode pegar o quadro e falar assim, ah, meu amor, eu sempre, falar para a namorada dela, meu amor, eu sempre tive fetiche de fazer amor sobre um quadro de Van Gogh. Vamos lá? Ela pode fazer isso? Não, ela não pode fazer isso. Ela não pode fazer isso porque ela só pode usar a coisa na destinação que lhe é própria. Só. Não é? Olha que fantástico. Esse contrato é um outro contrato, chama-se comodato, que é o empréstimo de coisas infungíveis. Então, o que o nosso legislador, né, não é que ele teve a sacada, né, que são 5.000 anos de experiência jurídica, né, gurizada? Desde o direito romano. O que o nosso legislador aprendeu é que, conforme a natureza das coisas, elas têm diferentes espécies de regulamentação normativa. Esse que é o ponto. Eu não poderia tratar uma coisa fungível como se fosse infungível, e nem vice-versa. Ou melhor, dá até para tratar uma coisa fungível como se fosse infungível, mas não dá para fazer o contrário, nem que eu queira. Então, qual que é o lance? Ele vai estudar as várias classificações dos bens jurídicos, as várias classificações. Em primeiro lugar, ele vai dizer assim, ó, dos bens jurídicos considerados em si mesmos. Esse telefone aqui, em si considerado, ele vai dizer assim, ele pode ser removido de um lugar para outro sem alteração de sua natureza, nem de sua destinação econômica e social. Então, ele é um bem móvel, ao contrário de imóvel. Sendo um bem móvel, ele é um bem móvel fungível, né? Se ele não tem uso ainda. Né? Ele é um bem móvel fungível, porque ele pode ser substituído por outra da mesma espécie, quantidade e qualidade. Ao contrário dos bens móveis infungíveis. É isso. Ora, sendo um bem móvel fungível, ele é também inconsumível, porque o uso que lhe é próprio não lhe destrói a natureza. Eu posso usar o celular quantas vezes eu quiser. Então, existem bens consumíveis e bens inconsumíveis. Os bens, por outro lado, podem ser singulares ou podem ser coletivos. Né? Então, esse celular é um bem singular porque ele é um bem considerado em si mesmo, sem nenhuma referência a um conjunto de bens. Já uma biblioteca, por exemplo, é um bem dito coletivo porque ela é uma universalidade. Né? E as universalidades, os bens singulares podem ser divisíveis ou indivisíveis. Esse celular é indivisível, uma fazenda é divisível,
e as universalidades podem ser de fato ou de direito. É essa a primeira classificação que o legislador vai fazer. Quer dizer, todas... O Natan chegou, coitado, já está acabando, né? Essa classificação que o legislador vai fazer, dos artigos 79 em diante, ele vai considerar o bem em si mesmo. É só isso que o legislador vai fazer dos artigos 79 até, sei lá, bastante, 90, eu acho, 94, por aí. Os bens considerados em si mesmos, eles sempre imparam, eles são móveis ou imóveis, os móveis são fungíveis ou infungíveis, consumíveis ou inconsumíveis. Os bens em geral, de novo, eles são singulares ou são coletivos. Os bens singulares são divisíveis ou indivisíveis. Os bens universais são de fato ou de direito. É isso. As universalidades são de fato ou de direito. Essa é a classificação dos bens considerados em si mesmos. Tranquilos? Muito bem. Ora, mas, veja que interessante, por outro lado, os bens podem ser ditos reciprocamente considerados. Né? Então, e a gente vai estudar cada uma dessas classificações, naturalmente, né? Com as limitações que o tempo impõe, mas a gente vai estudar cada uma dessas classificações. Eu só não vou cobrar em prova agora, porque eu quero que você tenha um começo de semestre um pouquinho mais relaxado. Esse celular tem uma capa, não tem? Então, eu posso considerar esse celular com relação à capa. E aí dizer assim, ora, um bem principal é um bem que existe considerado em si mesmo. Um bem acessório é um bem que segue o principal, que supõe a existência de um principal. Tá? O celular e a capa não são os melhores exemplos. Então, pensa no terreno e na casa. Qual é o bem principal? É o terreno. Qual é o bem acessório? É a casa que segue o terreno. Mas, por outro lado, a porta é acessória com relação à casa, porque a existência da porta supõe a existência da casa. E a maçaneta é acessória com relação à porta. É isso. Tá? Os bens, agora, eles não estão considerados em si próprios, eles estão reciprocamente considerados um com relação aos outros. Ah, professor... Isso mesmo. Né? Deixa eu ler duas perguntas aqui e depois a gente volta para isso, que já está acabando o nosso tempo. A gente tem mais 4 minutos só nessa sessão, depois a gente vai parar 10 minutos, tá bom? Deixa eu ler as perguntas aqui e a gente volta a falar dos bens reciprocamente considerados. Vamos lá. Matheus, caso a mesma não devolvesse, se enquadraria em apropriação indébita? O Matheus Klein pergunta. Muito bem, Matheus. Apropriação indébita, deixa eu me lembrar aqui do direito penal. Né? É quando realmente eu me aproprio de algo que não é meu, né? Mas que está em meu poder. Não é furto, mas está em meu poder. Por exemplo, o advogado que recebe o dinheiro do seu cliente e não repassa para o seu cliente comete apropriação indébita. Agora, nesse caso aqui, Matheus, a simples não devolução do empréstimo, cara, eu teria que ler lá o artigo da apropriação indébita para te falar com toda certeza, mas me parece, com um grau de convicção elevado, de que não. Tá bom? A Lorena, privadamente... desculpa, você não podia falar o nome, mas eu acho que pode, né? Então, a pessoa só pode alterar o objeto emprestado se ele for substituível? Justamente, Lorena. Senão, ela responde por perdas e danos, entendeu? Porque, às vezes, o bem infungível não é só o bem. Não é só o valor que o bem tem. Às vezes, ele tem um valor moral também, ele tem um valor estimativo para a pessoa. Então, se ela estraga esse meu quadro do Van Gogh, ela tem que se responsabilizar por todas as perdas e danos, inclusive danos morais. Né? Eu te empresto uma corrente de ouro... se falar a corrente de ouro é fungível. Depende, se foi a corrente de ouro que eu ganhei do meu avô, ela é infungível, tem para mim um valor estimativo, eu não quero outra corrente de ouro, eu quero aquela. E você, que se tiver, por culpa sua, me causado o extravio da corrente, você vai ter que me indenizar em perdas e danos, porque você é responsável por isso. É verdade. Então, professor, não pode, tá? Professor. Só pode devolver outro se for substituível. Muito bem. O pagamento da conta de